Homilia de Santo Agostinho Bispo, Apocalipse capítulo 1. Lemos a revelação feita ao apóstolo João. Vamos explicar o seu sentido místico com o auxílio de Deus. Mostra-se aos nossos ouvidos a revelação de Jesus Cristo. Os nossos corações vão conhecer os arcanos celestes. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para manifestar aos seus servos, isto é, para mostrar as coisas que devem suceder em breve, e que ele deu a conhecer, enviando-as pelo seu anjo ao servo João. João, graça de Deus, no sentido etimológico, revelou-as às 7 igrejas que estão na Ásia. A Ásia simboliza a exaltação, o gênero humano. As 7 igrejas da Ásia e os 7 candeeiros, devem ser estudados com precisão de sentido. Foi nesse mundo que dispensou às igrejas, isto é, a nós, pelo seu servo João, a graça septiforme. Graça e paz vos sejam dadas por Deus Pai e pelo Filho do Homem, por Cristo. O Filho do Homem, bem como os 7 candeeiros e as 7 estrelas, simbolizam a igreja com a sua cabeça, que é Cristo. João disse que ele estava cingido pelos seios de uma cinta de ouro. O cingido representa o Cristo Senhor. Os 2 mamilos são os 2 testamentos. Recebem do peito do Senhor e Salvador, como de fonte perene, a virtude de nutrir o povo cristão em ordem à vida eterna. A cinta de ouro é o coro formado pela multidão dos santos. Assim como se liga o peito com a cinta, assim a multidão dos santos adere a Cristo e abraça, como 2 mamilos, os 2 testamentos. Os santos nutrem-se deles como de 2 seios. A sua cabeça e os cabelos eram cândidos como lã branca e como neve. Os cabelos brancos figuram a multidão dos purificados, dos neófitos, ao saírem do batismo. Falou da lã, porque eles são ovelhas de Cristo. Falou de neve, porque assim como a neve desce espontaneamente do céu, assim a graça batismal advém sem méritos antecedentes. Os batizados são a Jerusalém, que todos os dias desce do céu à maneira da neve. Diz-se que Jerusalém, símbolo da igreja, desceu do céu, porque é do céu que vem a graça que a purifica dos pecados e a une com Cristo, cabeça eterna, esposo celeste. Pelo contrário, diz-se que a besta sobe do abismo. O povo mau nasce do mau povo. Jerusalém desce pela humildade e é exaltada. A besta, o povo soberbo, sobe arrogante e é precipitado. Os seus olhos eram como chama de fogo. Nos olhos representou os preceitos de Deus, como está escrito: A tua palavra é uma lâmpada para os meus pés, Senhor. A tua palavra é inflamada. Salmos 118, 105 e 140. Os seus pés eram semelhantes ao latão fino quando está em fornalha quente. Nos pés em fogo vê-se a igreja. Quando estiver iminente o dia de juízo, ela há de ser atormentada com inúmeras tribulações e provada pelo fogo. Os pés são a última parte do corpo, e João disse que os pés estão em fogo. É a igreja que nos últimos tempos será atormentada como o ouro na fornalha. Quem bem repara, reconhece que já se verifica isto mesmo, na prática das iniquidades sem número. Menciona intencionalmente o latão fino, mistura de bronze e de fogo. Depois de preparado com grande trabalho, chega a tomar a cor do ouro. Assim, a igreja. As tribulações e os sofrimentos imprimem pela maior pureza.
imprimem nela maior pureza. Na cinta de ouro que cerca o peito pode ver-se ciência espiritual e o sentido da pureza da igreja. Da sua boca saía uma espada de 2 gumes. A espada significa Jesus, que primeiro deu ao mundo o conhecimento da lei por meio de Moisés e agora dá-nos os bens do Evangelho. Profetizou-o também Davi, dizendo: O Senhor falou uma vez, e eu ouvi essas 2 coisas. Salmos 51, 12. As 2 coisas são os 2 testamentos, Novo e Antigo, conforme o tempo. São eles a espada de 2 gumes. A sua voz era como a voz de muitas águas. As águas em abundância são o povo. A voz é a pregação dos apóstolos. Acima disse que seus pés eram semelhantes ao latão como fundidos na fornalha. Pode-se ver nisto os apóstolos, depois da paixão, pregaram a palavra de Cristo. Por eles a pregação movimenta-se. Com razão lhes cabe o nome de pés. O profeta dizia: Quão belos são nas montanhas os pés dos que anunciam e pregam a paz, e anunciam a boa nova. Isaías 52, 7. E o Salmo diz: Entraremos no seu tabernáculo e adorá-lo-emos no lugar onde colocou os seus pés. Salmo 131, 7. Diz que tinha na sua mão direita 7 estrelas. Intentou fazer uma aplicação à igreja. À direita de Cristo está a igreja espiritual. Ele diz aos da direita: Vinde, benditos do meu Pai. Mateus 25, 34. As 7 estrelas são a igreja. Dissemos que o espírito da virtude, septiforme, lhe foi dado pelo Pai, como disse Pedro aos judeus a respeito de Cristo. Exaltado pela destra de Deus, e havendo do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou sobre nós este Espírito, que vós mesmos vedes e ouvis. Atos 2,33. Não diz que sejam as únicas as 7 igrejas expressamente mencionadas. O que diz a uma, di-lo a todas, di-lo as da Ásia, como as de todo o universo. As 7 igrejas são todas as igrejas. É a igreja católica, é a igreja una. Assim se exprime o apóstolo, dirigindo-se a Timóteo. Vê como deves portar-te na igreja do Deus vivo. 1 Timóteo 3,14. E em Isaías, as 7 mulheres que apreenderam um homem único são, segundo se entende, as 7 igrejas, a igreja una, conforme Isaías 4:1. O homem único é Jesus Cristo. O pão das mulheres é o Espírito Santo, que nutre para a vida eterna. Para que se fixe em vós mais profundamente o que disse, façamos uma recapitulação em sumário. As 7 igrejas às quais São João escreve são a Igreja Católica e Una. O número 7 relaciona-se com a graça septiforme. A testemunha fiel é Jesus Cristo. Representam também a igreja os 7 candeeiros. O indivíduo, semelhante ao Filho do Homem no meio dos candeeiros, é Cristo no centro da igreja. A cinta que envolve os seios são os 2 testamentos. Eles recebem do peito de Cristo o leite espiritual, alimento do povo de Deus para a vida eterna. É ainda o coro ou assembleia dos santos que assistem à leitura e à oração, verificando-se que vivem em perfeita união com Cristo. Baste-vos por hoje, meditai o que ouvistes, conversai-o entre vós, até que possais ouvir o resto, se Deus o permitir. O que ele se digne conceder, e assim por diante.